Pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso pomar de maracujá, na parte nova que a gente está fazendo nossa expansão, para dar continuidade no vídeo que a gente fez semana passada sobre adubação com micronutrientes. Na semana passada a gente fez um vídeo com foco na adubação de boro e hoje a gente vai complementar essa adubação com micronutrientes justamente com outros micronutrientes que são fundamentais para o nosso pomar de maracujá produzir e se desenvolver bem. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe dessa adubação. Vamos lá, galera, então é isso aí que vocês escutaram. Eu falei no vídeo anterior sobre adubação de micronutrientes, que aquela era a primeira parte, que era uma das adubações com micronutrientes que nós fazemos, focado em fornecer boro para nossas plantas. Hoje a gente vai estar fazendo uma adubação que envolve outros micronutrientes que eu já expliquei para vocês e vou repetir hoje aqui, são fundamentais para a nossa produção, para o nosso pomar se desenvolver bem e produzir. Então o que acontece? Vamos dar um cronograma geral disso aqui, né? Vamos contextualizar isso aqui tudo. O que são micronutrientes, tá certo? Primeiro de tudo a gente tem que entender, pessoal, o que são os elementos essenciais. O que são esses nutrientes que são chamados de elementos essenciais? São nutrientes, pessoal, elementos que a planta precisa para concluir seu ciclo de vida, ou seja, para se desenvolver, para produzir, para reproduzir, enfim. Então, dentro desses elementos essenciais, a gente tem os macronutrientes, que você já conhece uma grande parte deles, que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, tá? Enxofre. Então, são macronutrientes que a planta precisa para poder completar o seu ciclo de vida. Os micronutrientes, pessoal, agora também são outros elementos essenciais, são outros tipos de elementos essenciais que envolvem o boro, o manganês, o zinco, o cobre, tá certo? Então o que acontece? Qual é a diferença desses elementos essenciais chamados de macronutrientes e para esses que são chamados de micronutrientes, né? Os macronutrientes, pessoal, eles são exigidos pela planta em maior quantidade. Já os micronutrientes são exigidos em menor quantidade. Quer dizer que um é mais importante que o outro? Negativo, tá certo? Isso é uma confusão que muita gente faz, achar que só porque o macronutriente é exigido em maior quantidade, ele é mais importante do que os micronutrientes exigidos em menor quantidade. E isso aí é completamente falso. Isso é uma confusão que as pessoas fazem e é muito grave. A quantidade só indica, pessoal, que a planta precisa de certas dosagens dos nutrientes. Mas tanto os macro quanto os micronutrientes, se faltarem para a planta, vocês vão ver a planta definhando, a planta se desenvolvendo com deformidades, a planta não produzindo, a planta abortando frutos, abortando flores, tá certo? Então, a gente não pode deixar faltar nem os micro, nem os macro. Sobre os macronutrientes, pessoal, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como a gente faz essa adubação. Vai estar aqui na descrição. Já mostrei para vocês como é que faz a adubação com micronutrientes voltado para o boro. Vai estar aqui na descrição também, junto com todos os outros vídeos desse nosso pomar aqui do zero, tá certo? E nesse vídeo a gente vai complementar agora a nossa adubação com outros micronutrientes. Por que a gente faz isso? Porque normalmente, pessoal, por que a gente dividiu em duas partes, né? Essa adubação com boro e adubação com micro. Primeiro porque, pessoal, a adubação com boro, normalmente o boro ele é chamado do macro dos micronutrientes, tá certo? Ou seja, ele é um micronutriente exigido em bastante quantidade pela planta. Alguns até tentam transformar ele em macronutriente de fato. Alguns estudiosos, alguns engenheiros, enfim. Então o que acontece é o seguinte, normalmente a gente compra um fertilizante com foco em fornecer boro, tá certo? E aí a gente faz uma adubação voltada para o boro. E aí a gente compra outro fertilizante, né, já com vários outros micronutrientes, com um mix de micronutrientes que eu vou mostrar hoje para vocês qual é o que a gente usa, tá certo? Mas antes da gente ir para lá, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho no final também. Aproveita, vai aqui nos comentários, pessoal, que vai ter um comentário fixado com nossos e-books, tá certo? Você pode consultar lá, tem um e-book mostrando como nós fizemos nossa produção de mudas de maracujá, acabamos de lançar. Também tem uns e-books sobre a produção de açaí, desde a adubação e a produção de mudas, tá certo? E outra coisa, pessoal, a gente tem um clube de membros aqui no canal. Assinando esse nosso clube de membros, pessoal, são 3 planos, você tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp,
de membros, que lá a gente gera uma comunidade, gera uma interação muito legal de todo mundo se ajudando. Inclusive você tem contato comigo, então não é aquele grupo que você fica calado, eu fico falando sozinho. É um grupo que todo mundo interage. Você tem acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, ou seja, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, os membros já viram há algum tempo, tá certo? Então chega conteúdo antecipado para eles. No nosso segundo plano, pessoal, que é o Compadre da Fazenda, além de tudo isso que eu falei, você tem acesso a nossos cursos completos lá. A gente está lançando o curso do Maracujá agora, então já tem mais de 15 aulas lá. Você pode ir lá e assistir se tornando membro, tá certo? E agora, se tornando o melhor amigo da Fazenda, que é o nosso terceiro plano, além dos cursos completos, você tem acesso a toda a nossa biblioteca, todos os nossos e-books lançados vão estar lá disponíveis para você, tá certo? Então, aproveita, assina nosso clube de membros. E agora, bora voltar para o vídeo que eu vou mostrar para vocês qual é o fertilizante que a gente usa para fornecer esse mix de micronutrientes para nossas plantas. Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o fertilizante então, que a gente vai usar nessa nossa segunda etapa da adubação com micronutrientes, tá certo? A gente usa o FTE BR12 da Nutriplant. Aqui na região é muito comum encontrar ele, então eu não sei recomendar outras marcas para vocês, tá, pessoal? Mas vamos olhar aqui que o importante é a gente olhar as garantias para saber o que tem dentro dele aqui. A gente tem, ó, um pouquinho de enxofre, que no caso é um macronutriente, não é um micro, tá? Mas não é o nosso foco. A gente tem um pouquinho de boro, um pouquinho de cobre, um pouquinho de manganês e um pouquinho de zinco. Tá? Então a gente tem aqui vários micronutrientes junto com um pouquinho de enxofre que a gente vai estar aplicando na nossa planta usando esse nosso fertilizante aqui. Diferentemente, pessoal, como vocês podem ver, da adubação com micronutriente anterior, que o nosso foco era o boro. Então a gente praticamente tinha lá de micronutriente naquele nosso fertilizante anterior, que era o MIB ou a Olexita, a gente tinha lá 10, 9, 8% de boro e não tinha outro micronutriente. Já aqui a gente tem vários micronutrientes, inclusive um pouquinho mais de boro, tá? Então a gente vai fazer a aplicação dele. Já estamos ali com o nosso balde, com a nossa dosagem que a gente vai fazer. E a gente aplica o seguinte, pessoal. Eita, fiquei ofegante aqui de ficar sentado, mas vamos lá. A gente vai aplicar, pessoal, 50 gramas a cada 6 meses, tá certo? Desse nosso fertilizante aqui. Porque o nosso solo, ele é, acima de tudo, pobre em micronutrientes, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. E também porque a gente tem aí 6 meses de bastante chuva. E a gente vai ter aí lixiviação de alguns nutrientes e tal. Então, nesse nosso caso aqui, é interessante fazer esse parcelamento da aplicação para ter um bom aproveitamento desses nossos nutrientes. Então, deixa eu colocar aqui no balde, fazer a nossa medida e começar a aplicar no campo para mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal, já botei aqui as dosagens, o nosso adubo aqui no nosso balde. Estou aqui com uma das nossas plantas, esse aqui é o setor de sol do cerrado. E a gente vai agora fazer a aplicação. Então eu pego aqui minha dosagem, tá certo? Certinho que eu coloquei. E vou fazer a aplicação naquele raio que eu sempre falo para vocês, de mais ou menos 1 palmo de distância da planta, percorrendo aqui, ó, dando uma volta aqui, ou pode ser uma meia-lua também, tá certo? Ao redor da minha planta. E já está aplicado, pessoal, tá certo? Nossa adubação aqui está concluída para essa planta. Beleza, agora que eu já expliquei para vocês o que a gente usa, qual o parcelamento, como a gente faz a aplicação, é importante entender alguns detalhes que podem acabar, algumas dúvidas que podem acabar surgindo, né? A primeira delas é o seguinte, pessoal, vocês podem fazer a adubação de FTE que eu mostrei hoje com a adubação de boro que eu mostrei na semana passada ao mesmo tempo, tá certo? Eu pego 2 baldes, separo eles direitinho, faço as dosagens de cada fertilizante que eu vou usar e faço a aplicação certinho das dosagens de cada um deles. Pode ser feito ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, tá certo? O importante é só o seguinte, é você não misturar no mesmo balde os dois, porque aí você vai perder a proporção certa que você está aplicando, tá bom? Então, evitar fazer esse tipo de mistura e aplicar com baldes separados, com dosagens separadas, beleza? Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, você pode fazer sim essa aplicação, tá? Outra dúvida que é muito comum, pessoal, é quando começar a fazer essa adubação, né? Eu expliquei no vídeo anterior, mas obviamente eu vou repetir para que todo mundo
acompanhe, mesmo quem não pegou a parte 1, mas recomendo fortemente que você vá lá e assista a parte 1 desse vídeo aqui, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, as nossas plantas, nós já fazíamos uma adubação foliar nelas no viveiro, tá certo? Então, o que acontece? Elas já estavam com a gente já estava fornecendo micronutrientes para elas desde o viveiro. Então, o que acontece? Nessas condições, a gente só fez a adubação dessas nossas plantas com 2 meses de campo, tá certo? Essa adubação com micronutrientes a gente só fez com 2 meses. Mas são nessas condições que eu falei para vocês. Se você não estava fazendo adubação foliar nas suas mudas e tudo mais, ou não sabe se elas estavam sendo adubadas via folha durante essa fase de viveiro, é interessante você fazer junto com a primeira, você começar, né, junto com a primeira adubação de superfície que você for fazer nela. Ou seja, lá pelo primeiro mês de plantio, de pós-plantio no caso, você já faz essa adubação também para não deixar faltar, para sua planta não sentir nenhum tipo de deficiência ou correr o risco de sentir uma deficiência, beleza? Outra dúvida, pessoal, que pode ter surgido é que quem prestou atenção lá nas garantias desse fertilizante viu que ele tem um pouquinho de boro. Então, provavelmente algumas pessoas vão perguntar: Ricardo, eu posso usar só ele já que tem boro lá? Né? Já que tem boro, eu não posso aumentar a dosagem dele para fornecer o boro através só desse fertilizante em vez de comprar um outro? Pessoal, se você assistir o vídeo anterior, a primeira parte, vocês vão ver que no MIB, na nossa fonte de boro, eu tenho 10% de boro naquele fertilizante. Então eu estou fornecendo uma boa quantidade de boro realmente. Nesse nosso fertilizante aqui, eu tenho menos de 2% até. Menos de 2%. Então, para você compensar isso na dosagem, você vai ter que aplicar muito fertilizante, tá certo? Muito FTE. E aí não vale a pena, tá certo? Não vale a pena, porque você não vai estar otimizando a sua adubação de forma nenhuma. Você vai estar, na verdade, tendo mais gastos. Porque se você fizer a adubação do boro separada, você vai ver que você vai comprar menos fertilizantes no final das contas, tá certo? E aí vai sair mais em conta para você, porque você vai estar aplicando isoladamente um com uma quantidade muito maior, tá certo? Então é por isso que não é recomendado, tá certo? Não faz muito sentido você tomar esse tipo de decisão. Pessoal, quem não se inscreveu no canal lá no início, se inscreve agora, deixa seu like, deixa aquele comentáriozinho. Aproveita para olhar o comentário fixado, tá cheio de link importante lá para vocês, tá certo? E também assina nosso clube de membros para você se tornar membro do canal, ajudar a gente e ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos que eu falei para vocês, que estão lá no início do vídeo, que eu comentei sobre cursos, a nossa biblioteca, conteúdos exclusivos, grupo no WhatsApp, muita coisa bacana que a gente está fazendo, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo para mostrar, concluir para vocês, na verdade, aquela nossa adubação de micronutrientes que estava faltando a segunda parte, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal para você não perder o restante dos vídeos, que a gente está acompanhando o nosso manejo aqui do nosso pomar do zero. Então você está acompanhando tudo aqui do nosso pomar, desde a produção de mudas até as adubações. Então tá um negócio muito bacana essa série que a gente está fazendo. Daqui a pouquinho nossas plantas começam a produzir. E se você não se inscreveu, você vai perder esse conteúdo todo. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!